pega aulas, né, de filosofia cristã. Sim, essa também. Um bom estudo da lição para vocês. Deu certo, viu? Amém. O grupo de pesquisa, o meu estágio discente agora, e mais 4 cadeiras discentes também na teologia. Uhum. Nós já estamos no ar, então? Faltam 5 minutos ainda. Ah, legal. Mas está no ar, né? Parece que sim, né? Pelo botãozinho ali. Estamos. Mas se quiser que a gente aguarde. Boa noite, você que chegou um pouquinho antes para a lição. A gente vai aguardar um pouquinho mais, faltam 5 minutos. É bom chegar adiantado, né? Mas nós vamos aguardar um pouquinho mais, tá? Daqui a pouco a gente faz já a abertura da nossa lição. E aí, muito frio no NASP? Vocês aí? Tô vendo todo mundo de blusa, né? Bastante frio, viu? Deixa eu até ver quanto tá agora. Não sei se... Hoje fez bastante. Choveu o dia inteiro aqui também. Choveu, cara. Eu queria sair para correr e tudo, fazer um culto. Eu não consegui sair de casa. Essa é né? uma boa desculpa, Fábio. Pois é. Mas eu queria mesmo. O pior é isso, né? Aí o pessoal fica rindo ainda. Parece que são 11 graus. 11 isso aí. Bom para dormir, né? Muito. Eu já estava bocejando antes da lição aqui, viu? E essa máquina de escrever, aquela Olivetti 82? Essa mesmo. Eu tinha uma dessas. E funciona ainda, sabia? Pois é. Você tinha uma dessa, Fábio? É numa mudança aí, não sei, acabou ficando, cara, esqueci. Nunca mais vi. A Maricel tinha aparecido. Eu fiz curso de datilografia. Pois é. No Senai. Com a Remington. Senac. Que legal. Estamos quase aqui, um minutinho mais. Maravilha, boa noite a todos, a todas, né? Bem-vindo você que já entrou, já está aqui linkado conosco no Facebook para a lição da Escola Sabatina, no nosso programa Classe de Professores.
aqui da Associação Paulistana. É muito gostoso esse momento de estudar a lição. Eu tenho gostado muito e eu creio que você também. Bom, queria lembrar, já tem um monte de gente aqui conectada, né? Eu gosto quando você fala de onde você é, mas eu gosto mais ainda quando no meio da lição você manda o seu comentário, uma pergunta, ou você comenta alguma coisa. A gente tem procurado abrir muito para a sua participação, você tem percebido isso, né? Mas aqui, ó, nós temos a Miriam Lima, a Maricel, a Lamina Martins, mais conhecida como Tia Cecel. Nós temos aqui o João Eduardo, da Granja Viana, ele falou de onde é, né? A Luciana Reis. Nós temos aqui o pastor Geazi, está aqui também com a gente. Bem-vindo, pastor Geazi. Cláudio Menezes. Bom, e aí vai, né? Regina Ribeiro, muitos outros aqui com a gente. Olha, não está parando. Aqui, ó, a Iris Prado Gonçalves. Pastor Lucas, meu professor. Aí, tá vendo? Quanta gente. Carapicuíba, Atibaia, Uberlândia, né? A Iris Mar, de Uberlândia, Aurita, de Atibaia. Bom, um monte de gente aqui conectada de diversos lugares. E a gente tem também todo o pessoal aqui da Associação Paulistana conectado conosco, e temos nossos convidados especiais dessa noite, né? Toda noite de sexta-feira, 2 convidados especiais. Não esquece de mandar o link para os seus amigos e tal, para que eles possam participar com a gente também, tá? Agora começaram a jorrar aqui as mensagens para nós. Maravilha. Os nossos 2 convidados de hoje à noite são Fábio Dários. Como é que vai, Fábio? Tudo bom? Graças a Deus, tudo bem, tudo certo por aqui. Um pouquinho Que de frio, maravilha. Isso. Fábio, ó, a gente começa aqui o programa, nosso programa é bem informal, né? Mas a gente começa perguntando onde você está trabalhando e tal, o que você está fazendo. Conta para nós aí, por favor. Perfeito, eu estou aqui em Engenheiro Coelho, no NASP, junto com o Lucas, colegas aí no Teológico. Eu leciono História Eclesiástica, leciono cadeira de Filosofia e Teologia, também para o curso de História e Idade Média, e também cadeiras de Religião para outros cursos. E, particularmente, é isso. A minha esposa, Rebeca, ela coordena o curso de Pedagogia, e eu sou de Blumenau, Santa Catarina. A minha formação foi em História, a graduação. Depois eu fiz um mestrado em Teologia Histórica, um doutorado na área. E agora eu termino a graduação em Teologia, para verticalizar aí a minha formação. Né? Inclusive, o Lucas foi meu professor, um bom professor, teve misericórdia de mim, inclusive. Né? Agradeço publicamente a misericórdia do Lucas, que percebeu aí toda a minha tribulação em relação a tantos horários simultâneos, né? E me ajudou aí nessa minha caminhada teológica. Foi uma empreitada heróica, dando aulas com a carga cheia, e fazer o curso de teologia não é fácil, não. Pois é, só pela graça, pela misericórdia e pelo apoio dos colegas, né? É muito esforço. Bem-vindo, viu, Fábio? Obrigado aí por ter aceito o nosso convite, tá? Por participar aqui conosco. E o seu colega aí, o Lucas, olha, ele é o único que está participando a segunda vez. Por que será, né? Fala, Lucas. Eu também. Fala de novo, de onde você é, tal. Meu nome do pai, é da mãe. Sou aqui de Engenheiro Coelho também, trabalho também no NASP, dou aula como o Fábio Dários na Faculdade de Teologia e não leciono História do Cristianismo nem Eclesiástica. Minha área é de Antigo Testamento, hebraico, e sou filho do pastor Fernando e da tia Cecel. Legal. E marido da? Carol e pai do João. Ei, maravilha. Esse João. Ficamos 5 meses e meio sem ver nosso netinho, olha. Aí, como nós pegamos a Covid e passamos dela, graças a Deus, pudemos rever o netinho, os filhos, tudo, Norinha lá no colégio.
Muito bom, gente. Nós vamos começar a lição e vamos começar. Eu fico olhando aqui, olhando ali também ao mesmo tempo, né? As pessoas que vêm entrando de todos os lugares. Mas nós vamos começar com uma oração, então, o estudo da nossa lição. E vou pedir para o pastor Fábio poder orar conosco, por favor. Pode orar conosco, pastor Fábio? Oremos. Sim. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, pelas bênçãos de mais uma semana que recebemos, por mais um sábado que está começando, e porque o Senhor esteve conosco, porque presenciamos o teu amor. Abençoe agora todos os colegas e amigos que estão conectados neste estudo da lição. Que possamos, ao abrir tua palavra, ao falar de ti, recebermos a tua inspiração do alto. Em nome e por amor a Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, nós estamos aqui na lição número 8, avançando aqui, né? Já terminando o segundo terço do nosso trimestre. A lição Fazendo Amigos para Deus e a lição da semana Ministrando como Jesus, né? Quem de vocês gostaria de fazer fazer essa introdução da lição do sábado? Vamos lá. Deixa que eu chuto, como é que é? Quem vai falar primeiro? Eu acho que o Fábio, como ele está a primeira vez, né? Eu posso falar isso. Muito legal. Eu queria... E você pode interromper aí o quanto for, viu? Eu queria começar... relembrando aí aos nossos colegas o verso de Mateus, capítulo 9, verso 36, que é o verso para memorizar, o verso áureo. Para aqueles que têm mais idade, o verso áureo, né? Para aqueles que são mais novos na igreja, o verso para memorizar, né? Assim que está grafado agora nas lições. Diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E verificando esse verso de forma muito livre, de forma muito bela, talvez, eu lembro de uma pregação que eu ouvi, onde o pregador, pastor Valdecir Lima, gente boníssima, vizinho aqui, amigo nosso, comentou que Deus nos pede sempre apenas e tão somente duas coisas: que nós conversemos com Ele e que nós leamos a sua palavra. E quando nós lemos a palavra de Deus com fé, com espírito de oração, e quando nós conversamos com o autor de nossa fé, então, pouco a pouco, as coisas vão sendo explicadas para nós. Nós conseguimos compreender o motivo de nossa vida, qual é o nosso sentido para a vida, para a existência. E nesse contexto, Jesus estava vendo multidões exaustas e aflitas, talvez angustiadas com 1001 problemas, aflições, questões físicas, e Cristo se compadeceu delas. E a gente lê no passado, compadeceu-se delas, mas eu creio que ainda hoje, Cristo em seu ministério, no santuário, ele olha para nós, ele ainda intercede por nós, ele ainda se compadece de seus filhos, e, portanto, essa mensagem pode sempre de novo ser atualizada, e nós podemos receber e participar desse amor de Cristo, e não precisamos nos angustiar, porque nós temos o nosso bom pastor, que nos reconhece, que reconhece a nossa voz, que sabe de nossas angústias e aflições. Eu estava lendo por esses dias quantos jovens, principalmente, a partir apenas dos jovens, né, que por conta da pandemia estão desenvolvendo síndrome do pânico, toque, depressão e outras doenças em série. E, de fato, não sabem o que o futuro reserva, estão extremamente tristes pelo presente, com as dificuldades que se percebe. E para essas pessoas todas, e para nós, fica sempre a lembrança que temos um pastor. E eu gosto quando Ellen White
se refere a Cristo como o nosso irmão mais velho. Então, Cristo é nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Criador, mas eu gosto da expressão de Ellen White, irmão mais velho, aquele que vai desbravando o caminho, aquele que vai defendendo os irmãos menores, aquele que, enfim, o protege, né? Os protege. E eu sinto que, por conta disso, muitos irmãos menores se espelham no irmão mais velho, querem ser como o irmão mais velho. Às vezes não, mas geralmente acaba sendo assim, né? E eu gosto de pensar que, embora sejamos imperfeitos, embora, enfim, vivamos em um mundo de pecado, em meio a um grande conflito, nós podemos ser, sim, como Jesus, obviamente com as nossas limitações, esperando que Deus complete aquilo que nós não conseguimos fazer. Mas o fato é que Jesus reconhecia, como diz a lição, que o mundo precisava de uma demonstração do Evangelho, tanto quanto de sua proclamação. E nós somos chamados para proclamar o Evangelho, para demonstrar o Evangelho em nossa comunidade, mas também onde quer que estejamos, em todas as situações possíveis. E tenho a impressão que o pastor Mark Finley, ao escrever esta lição, ministrando como Jesus, foi bastante ousado, no bom sentido, no sentido cristão da palavra, né? Porque, afinal de contas, sabemos que não completaremos essa missão sozinhos. Estamos sempre com o Espírito que o próprio Cristo nos deixou, né? Creio que assim podemos começar a lição, quem sabe. Maravilha. A gente vê aqui, né, nessa introdução, onde ela diz assim, ali no meio no início do segundo parágrafo, né, que diz assim, unicamente o método de Cristo, né, trará verdadeiro êxito no aproximar-se, ou seja, esse texto dela que diz que unicamente esse método de Cristo, ele se aproximava das pessoas, demonstrava interesse, granjeava a confiança delas, né? E depois ele dizia, nos segue. É exatamente aquilo que o Fábio estava falando, né? Jesus, ele primeiro deu o exemplo, desbravou, abriu o caminho, e aí ele diz, segue, né? E como é que a gente vai pastorear como Jesus, né? Acho que a gente pode passar daqui já para o domingo, onde diz as atitudes de Jesus em relação às pessoas. A gente vai continuar olhando para esse irmão mais velho que é Jesus, como ele fazia, como ele atuava, para ver, como você disse, pastor Finley foi ousado, né, em dizer, como a Bíblia diz, como a Ellen White diz, que a gente precisa ser como Jesus, né? Puxa, ele é um exemplo tão grande, tão maravilhoso. Eu percebo às vezes que quando a gente prega, né? Ao longo da vida eu vim percebendo, né? Tem época que você fala tanto de certas coisas e as pessoas ficam olhando para você como se você fosse um ser humano diferente delas, né? Alguém que não peca, né? E um dia um pastor, eu tinha pregado para um grupo de pastores, ele chegou para mim e falou assim, pastor, puxa, mas será algum dia na sua vida o senhor não tem vontade de orar, né? Ele perguntou para mim, eu achei assim puro da parte dele, né? Eu disse para ele, olha, quase todos os dias, né? Eu não tenho. E tem algum dia que o senhor não ora? Bom, acontece também, né? Então as pessoas ficam com aquela visão, né? De que você não erra, você. Deus está chamando aqui para nós sermos como Jesus. E é interessante, essa lição vai nos ajudar a sabermos como, né? Vamos lá, Lucas, o que você tem para dizer para nós aí? Eu acho bem interessante, né? A temática dessa lição, né? Porque ela fala uma coisa muito óbvia, muito, mas que ao mesmo tempo, se a gente para pensar, né? É isso hoje, mas eu acho que na época do texto bíblico, e se a gente for voltando mais para trás também, ela fala de uma coisa revolucionária, né? Que é uma coisa bem simples, que é o quê? Deus se importa com as pessoas, né? E por que isso é revolucionário, né? Isso, assim, é de uma simplicidade absurda, mas ao mesmo tempo é revolucionário, né? Porque quando você vai para as religiões primitivas, e agora eu estou falando lá para trás, né? Vamos colocar a época de Moisés, tal. Quando você vai para as religiões primitivas, a característica essencial dos deuses é distância, né?
o poder dos deuses é visto como uma ameaça, os deuses são autossuficientes, o ser humano é feito para apaziguar a ira dos deuses e saciar os desejos deles. Agora, do nada, né? Do nada não, mas a gente tem um texto que apresenta um Deus que se preocupa com a humanidade, né? E não é só se preocupar, né? Ao invés do ser humano alimentar esse Deus, é Deus que alimenta o ser humano, e assim por diante, né? Tem um texto que eu gosto bastante, né, de Deuteronômio 4, que fala assim que os povos ao redor de Israel veriam os estatutos, os juízos e a relação que Deus tinha com Israel e iam falar assim, que povo é esse sábio, inteligente, e que Deus é esse que eles têm que é tão próximo deles, né? Então, assim, isso é uma das coisas essenciais, eu acho que de quem é Deus, de acordo com o texto bíblico, que é a tensão, né? Eu gosto dessa palavra, né? É a contradição também de um Deus que ele é inconceituável, né? Não cabe na nossa mente, mas por outro lado é um Deus que se preocupa com o ser humano. E o ápice, eu acho, dessa preocupação é a encarnação, né? É Jesus. E Jesus, ele vem e a vida dele é uma vida de cuidado e de se importar com o ser humano. Então, assim, a essência da lição é revolucionária da semana, né? Que é o quê? Deus se preocupa com a humanidade, né? Deus se preocupa. E isso, assim, é fora da curva, né? É fora do comum. E isso é importante porque a gente vê, eu acho que eu até já falei isso na outra vez que eu participei, né? Mas uma característica essencial de Deus, que é o quê? Deus é um Deus que tem sentimento, né? Deus tem emoção. Deus não é apático, né? Daí até o Fábio pode me corrigir se eu estiver errado, mas os gregos falavam, né, da apatia, né? Então, a ausência de paixão e até o patológico, né, tem a ver com doença, né? Porque você ser guiado pela paixão é você ter uma vida doentia, né? Guiada por outras coisas que não a razão. Agora, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê um Deus totalmente envolvido com o ser humano a ponto de ter sentimentos. Ele se arrepende, ele tem ira, ele é ciumento e ele se envolve, ele se importa. E isso é muito importante. E daí vem, obviamente, né, afunilando para o que é a lição, que é especificamente em relação a Jesus, né, a encarnação, que eu gostei muito do início da lição, que assim, muitas vezes a gente fala de se importar com o próximo como um meio para alcançar alguma coisa. Até a citação de Ellen White, às vezes, ela alimenta isso na gente, né? Eu não estou criticando a citação dela, mas ela alimenta uma coisa que já existe na gente, né? Que é o quê? Não, esse é o método, né? O método para, no futuro, eu pregar, no futuro eu tal. Como se, e isso é obviamente importantíssimo, mas como se eu me preocupar com a pessoa, alimentando, dando comida, nesse frio, dando uma coberta, etc., não fosse testemunhar, né? Então a gente age como se o testemunho é só o que eu falo, é eu ensinar sobre a doutrina tal, e não eu alimentar, eu cuidar, eu me importar, sendo que a essência básica, né, dos atributos de Deus é a preocupação dele com o ser humano, né? A empatia, né? Ele é apaixonado pelo ser humano. Legal. Eu meio que Fábio ia falar voltei um alguma coisa? pouco, Não. mas desculpa aí. Não, estava só aqui parabenizando o Lucas, realmente isso mesmo, inclusive tem impressão que é platônica esta discussão do patos, né? Sim, E o conselho dele de você evitar um relacionamento apaixonado, esperar esse veneno, né, passar para depois entrar num outro estágio, né? E eu e ele fico vai falar de imaginando Deus ser autossuficiente, né? De não precisar de isso. nada, tal. Isso é muito legal, é muito legal. É uma viagem, mas é uma coisa interessante. Agora eu fico imaginando a nossa perspectiva, eu digo a nossa, assim, judaica cristã é tão revolucionária em relação aos deuses da antiguidade que Deus se faz gente na pessoa de um menino pobre, e eu fico imaginando Deus no colo de sua mãe chorando quando surge o primeiro dentinho e tudo mais.
E esse mesmo Deus, ele cresce em meio ali aos seus colegas, trabalhando humildemente com seu Pai, não somente come com os pecadores, mas chora a desgraça da humanidade, chora a morte do seu amigo, abraça as pessoas e se cansa e vai descansar na casa de Lázaro, de Marta, de Maria, porque ali encontra um refúgio. Então isso é bonito demais, sem contar, obviamente, o ápice da beleza, que é a morte de Cristo, tão somente por amor por aqueles que, obviamente, não mereciam, né? Mas o amor transcende todas essas questões e tratou todos eles de forma amorosa. E o que me chama a atenção, talvez eu vá adiantar a lição, a gente pode voltar, é que isso é tão belo que eu fico imaginando, eventualmente, um outro aluno angustiado me pergunta de uma avaliação, de uma nota, e antes de eu entregar a prova, quer saber se eu corrigi a prova e que nota ele tirou. Eu digo, olha, a sua É prova bem já raro corrigi. isso acontecer, né, Fábio? Quase nunca acontece, mais de 5 vezes por dia, né? E aí, de vez em quando, eu já corrigi a prova do fulano e digo, fica tranquilo, você foi bem, você provavelmente vai ser aprovado. E ele fica aliviado, e eu fico imaginando que o nosso grande objetivo é seguir o nosso modelo perfeito, o nosso único modelo, Jesus. E, obviamente, nesse caminho, junto dele, granjear o céu, a eternidade. E Jesus olha para o centurião romano, que nem judeu era, e dá o maior elogio que um lábio talvez já proferiu. Olha, grande é a tua fé. Estou falando outras palavras aqui. Não há fé em Israel como a sua. E para a mulher samaritana, a mesma coisa, num contexto muito parecido, né? Ou seja, os dois sequer eram judeus, mas porque buscavam viver uma vida em conformidade com aquilo que conheciam, com aquilo que percebiam como correto. Então Jesus abraça, olha, vocês estão corretos. E eu fico imaginando que não é difícil você se aproximar de Jesus e você andar nos passos de Jesus. É muito legal ter aula com o Lucas e aprender o hebraico, e depois ali livros proféticos, ou com os outros colegas e professores, aí, o grego, e hermenêutica e exegese, e ter uma visão profundíssima da Bíblia. E recomendo a todos vocês que estão nos vendo agora e queiram fazer teologia, é um prato cheio. Você se aprofunda, você conhece Jesus mais e melhor. Contudo, eu tenho a impressão que aquilo que eu disse na introdução é suficiente para aqueles que não têm essa perspectiva de seguir uma carreira teológica ministerial. Conversar sinceramente com Deus, ler a Bíblia sinceramente, ouvindo a voz de Deus, e todos os dias se deixar ser transformado por Jesus. E assim, pouco a pouco, o nosso coração vai perceber coisas que devemos deixar de fazer, outras que devemos fazer, e logo estaremos sendo, de fato, testemunhas de Jesus, as cartas vivas de Jesus, como diria Paulo lá na frente, né? E aí tudo conta. Aí ajudar um fulano no frio é um testemunho, uma palavra que você diz, uma palavra que você não diz, tudo acaba sendo computado nessa sua caminhada. Isso é belo, isso é processual, isso é caminhada de uma vida toda. Tem uma coisa que eu quero pontuar aqui na lição de domingo ainda, para daí a gente já vai passando para a segunda, ou quem sabe para a terça, né? Já que nós adiantamos um pouquinho também, foi legal. Como Ellen White falou ali, né, o único método de Jesus, ele se aproximava das pessoas, mostrava interesse, né? Ele atendia às necessidades das pessoas, né? Ganhava a confiança delas e depois dizia, segue-me, né? Esse método onde o outro é o primeiro e tal. Na lição do domingo tem o seguinte, ele era criticado pelos líderes religiosos porque ele mantinha comunhão com os ímpios, né? E sendo que todo esse grupo de religiosos que na Bíblia representa nós três que estamos aqui, né? Os
vocês são os doutores da lei, eu não tenho doutorado, mas vocês são os doutores da lei. Né? Eu sou só líder religioso. Mas esse grupo que é representado por nós, líderes da igreja, né? E eles procuravam evitar essas pessoas, né? E o que eu queria Olhavam colocar para o assim, que... Desculpa. pode Olhavam para o falar. que Jesus fazia e falavam assim, poxa, isso daí é a aparência do mal, né? Ó, como é que ele pode ser o filho de Deus? Olha aí, é o Messias? Tá na cara que não é. Olha aí com quem que ele anda em más companhias e tal. E quem seriam essas pessoas de hoje, os ímpios de hoje, né? Que para nós são os repulsivos, né? Tanto os samaritanos quanto os gentios, quanto, né? Aí eu não vou citar as outras classes, mas quem seriam esses de hoje, os publicanos, etc., né? O que vocês acham, assim, bem diretamente? Uhum. Acho que essa é mais difícil, o Lucas pode responder, né? O que eu vejo aqui, de novo, né, é um nível de envolvimento a ponto dele aparentar para esses líderes religiosos algo totalmente negativo, né, e ser criticado. E os grupos são diversos, né? São vários grupos que a gente poderia pontuar, né? A gente poderia pontuar as pessoas que não se enquadram, desde detalhes em relação à aparência delas, né? Com o que a gente considera o padrão certo e correto para estar num ambiente religioso, etc. Até, obviamente, outro tipo de pessoa, seja, sei lá, uma prostituta, né? Usando aí o exemplo do texto bíblico, ou muitas vezes até, e eu não estou comparando, né, e colocando essa pessoa no nível da outra, obviamente, só mostrando grupos que normalmente no meio religioso não são bem vistos, né? Então, uma prostituta, uma pessoa, sei lá, um indigente que seja na rua, um bêbado, e etc. Né? A gente tem grupos diversos, né? A questão, eu acho essencial, é que ele está envolvido diretamente com eles, independente do que os outros estão achando, né? Porque para eles, mais importante do que a opinião que os outros têm em relação ao ministério dele, é o ministério dele que é se importar com as pessoas. Eu quero pontuar um grupo de pessoas que eu acho especial aí, sabe? Porque, lógico, a gente olha para um monte de pessoas contra quem nós evangélicos ou os evangélicos em geral ou os adventistas têm um preconceito. Como você falou, a pessoa se veste diferente, usa no seu corpo certas coisas que a gente em geral não usa, ou grupos de pessoas, né? E a gente olha muito para isso, fala muito disso, né? E a gente diz assim, puxa, Jesus andava com as pessoas, vão buscar as pessoas, vão abrir a mente. Ainda tem muita gente de mente fechada, e há um certo discurso geral também que eu vejo, onde se diz assim, onde se critica muito a igreja e os evangélicos e a liderança da igreja por isso. Mas eu só vou pegar emprestado lá a história do paralítico, que está lá na frente na nossa lição, de Cafarnaum, que eu acho que está na quinta-feira ou quarta-feira, e vou lembrar que Jesus ele curou o paralítico, ele tinha perdoado os pecados do paralítico, né? Mas ele podia ter ido embora depois disso, porque o paralítico ele era paralítico espiritual e ele esperava muito aquele perdão. Mas ele curou o paralítico, primeiro, porque ele podia, e segundo, porque ele queria dar uma mensagem especial para os líderes religiosos que eram críticos. Ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho que pedir para a liderança e para a igreja assim, poxa, vamos ter a cabeça mais aberta, eu também tenho que ter a minha cabeça aberta e o coração aberto para entender e amar esses líderes que eu acho que são os críticos, entende? Quer dizer, essa coisa é uma via de duas mãos. Eu não sei se eu me fiz entender, né? Mas existe um discurso muito assim, né? Porque a liderança da igreja, porque a igreja, porque isso e aquilo. Mas, muitas vezes, eu não estou como Jesus preparado, eu que faço todo esse discurso, não estou preparado para perdoar ou para amar esses líderes, né? E alcançá-los. Aí eu só coloco essas pessoas de lado, eu só bato neles e empurro, e faço um discurso assim bem agressivo, mas as duas coisas são fato, né? Eu preciso amar dos dois lados, de todos os lados, ou aqueles que a gente encara como sendo nossos inimigos ou inimigos da humanidade, né? Bom, como Jesus tratava
pessoas, que é a segunda-feira, nós demos uma passada por ela, mas acho que o Fábio está querendo dizer alguma coisa, né? Só queria complementar, olha só a minha ousadia, complementá-lo, mas ousadamente, eu vou dizer uma palavrinha ou outra, né? O senhor citou ali o paralítico, e o comentário de Ellen White a esse respeito é emocionante, porque o paralítico estava tão feliz com as palavras de Jesus antes de ser curado fisicamente, que se Jesus não tivesse dito mais nada, o paralítico iria embora feliz. Tal era a fé daquele. E um outro comentário de Ellen White, e talvez agora especificamente a esses líderes religiosos de então, aqueles que batiam no seu peito, né, que mostravam mais do que outros, diz assim, parafraseando agora, eu preciso buscar a fonte disso, agora não me lembro de cor, mas ela comenta que aqueles que passam o dia inteiro lendo a Bíblia e orando, e só fazendo isso, logo deixarão de fazer uma coisa e depois a outra. Ou seja, Exatamente. a gente lê na Bíblia que Cristo passava as noites em oração, em contato direto com o seu Pai. Agora, quando o dia raiava, o que ele fazia? Ele estava junto do povo, ele conversava, orava, alimentava, se compadecia, chorava, participava de eventos públicos, como cerimônias de casamento. Foi um homem que viveu intensamente a sua humanidade e compartilhou de todas as vicissitudes e contingências e tristezas do povo, não evitando nenhuma delas. E, obviamente, deve ser o nosso exemplo, né? Mesmo que, eventualmente, encontremos um ou outro líder religioso aqui e ali, de uma igreja ou de outra, que tem uma postura estranha em relação a essa humanidade que nós devemos ter. E lendo um autor protestante, Oscar Cullmann, ele vai dizer, ou disse muito tempo atrás, que nós devemos amar o céu, almejar o céu, mas amar a terra. E que se um dia nós formos para o céu, nós iremos sujos de pó, de barro, de tanto nos envolvermos com a humanidade. Porque é para isso que estamos aqui. E Cristo tinha sempre os pés empoeirados, sempre o corpo talvez sujo de tantas andanças, né? E a pele sempre por lavar, porque estava em meio ao povo. E muitas vezes algumas pessoas evitam, né? Talvez os ímpios, os impuros, os pecadores, porque nós já passamos disso e não somos mais como eles, e que arrogância nossa, como se fôssemos melhores, né? Enfim, algo nesse sentido para a gente refletir um pouco. Exatamente. Olha, a gente tem tido um monte de comentários aqui, um monte de alunos aqui do Fábio, do Lucas, né? Pessoas também mandando saudações, mas eu queria destacar aqui o Antônio Carlos. Ele diz assim: Jesus Cristo ensinou humildade para as pessoas quando lavou os pés dos apóstolos, né? O Marcos Freire diz: Jesus em seu ministério trabalhava incansavelmente em prol das necessidades do ser humano. Consequentemente, ele era poderoso em quebrar preconceitos, abrindo assim as portas para a pregação do evangelho. Então é isso que eu digo, né? A gente fala tanto a essas pessoas que costumam ficar às vezes na porta da igreja, ou porque tem um cargo ou não, ou que estão sentados no banco da igreja, e quando entra alguém que não está vestido de acordo, ou que não tem uma indumentária, né? E aí essa pessoa se sente ou assim, mesmo né? Um comportamento, né? Comportamento da pessoa, ou às vezes o comportamento de uma criança, e a pessoa fala assim, né? Rudemente, né? Com a outra pessoa. Já pastoreando igreja, a gente vê muita gente que saiu da igreja porque foi dizer assim, ó, aqui não é lugar para usar essa roupa e tal. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa que falou, ela tem que ser amada, né? Então, nós temos que olhar dos dois lados e buscar essas pessoas, né? Aqui, nós temos aqui a Simone Tocheto dizendo assim: nosso envolvimento com as obras caritativas, nosso ativismo social deve objetivar uma causa maior que a pregação do evangelho. Ela cita outros textos. Bom,
muitas participações boas aqui, a gente vai colocando à medida em que a gente consegue, né? Mas nós já passamos aqui, ó, pela lição de terça-feira, né? Citamos aqui o paralítico de Cafarnaum, né? A questão de que Jesus ministrava as necessidades das pessoas, e vamos chegando aqui na lição de quarta-feira. Quarta-feira, o ministério de cura de Jesus, a segunda parte, né? E logo no começo ali, dessa segunda parte, vem falando de como Jesus curava as pessoas, de como ele atendia, ele ensinava, ele pregava e ele curava, né? Essa divisão do ministério dele. E aí, o que nós vamos falar a respeito disso? O que a gente percebe ali... Desculpa, Lucas. Não, pode falar, Fábio. Eu só ia comentar brevemente que Jesus foi, ao mesmo tempo, como a própria lição infere, foi professor, foi pastor e foi médico. Sim. E se a gente for adiante, visto que era carpinteiro, filho de um carpinteiro, foi quase que um engenheiro também, né? Mas vamos nos ater à lição aqui. Então, ele ensinava, pregava e curava. E eu fico imaginando, né, que muitos de nós vamos à igreja sábado pela manhã. Espero que logo possamos voltar a ir à igreja sábado pela manhã, né? Algumas até já estão mais flexibilizadas e já abrindo aqui e ali, né? Mas geralmente... Muitas delas já estão abrindo. Ah, que legal. Em São Paulo. Mas geralmente o que acontece? A gente acorda cedinho de manhã no sábado. Aqui em casa temos um ritual, né? A gente, sexta-feira à noite, vai dormir mais cedo, toma um chazinho de camomila, aproveita para ler um pouquinho mais detidamente algum texto bíblico. Enfim, acorda cedinho de manhã, um bom de jejum, toma um banho, põe um terno, perfuminho, e aí chega na igreja, quem sabe alguém diz, olha, o homem não precisa somente de pão, né? Mas da palavra que sai da boca de Deus. Mas como eu estou de banho tomado, como eu estou alimentado, como eu vou ter uma comida especial de sábado em casa, eu digo, olha, é isso mesmo, e realmente, né? E às vezes a gente se esquece que as pessoas sentem fome, e quem está com fome só quer comer, e não consegue pensar em mais nada. E Jesus, como foi ao mesmo tempo pastor, como foi ao mesmo tempo médico e professor, e sabia o que as pessoas estavam necessitadas, então ele provia a palavra, ele provia o alimento espiritual, físico, e nós temos muito que aprender com Jesus, nesse sentido também, como em todos os outros, né? Então, essa vida e vida em abundância, em relação ao todo de Cristo, que nós podemos observar nesse trecho da lição, diz respeito à própria formação do homem que é monista, que não tem uma separação, como os gregos platônicos colocavam, citando aqui Platão de novo, né? Que, na verdade, os platônicos dividiam o ser humano em 5 partes, não em 3. Né? Já Homero, antes, falava já de uma espécie de monismo. E Jesus, vindo dar abundância aos seus, então estava preocupado com o todo do ser humano. E eu acho que isso diz respeito ao ministério da cura. E se eu, eventualmente, não tenho poder para tocar em alguém e curar a moléstia física daquela pessoa, eu posso, eventualmente, mediante o Espírito Santo, curar com uma palavra inspirada. Eu posso curar com um prato de alimento muito bem feito, cheio de amor, cheio de intenção. E eu posso curar, às vezes, quietinho, fazendo uma oração por aquela pessoa, mediante, obviamente, o Espírito de Deus. E, nesse sentido, nós agimos como Jesus agiu. Posso comentar uma coisa dessa? Eu acho interessante, né, a gente pensar assim, por que Jesus curava, né? Porque, assim, se o ministério dele tivesse o foco da cura, né, o ministério não foi exitoso, né? Não deu certo, né? Só que esse não era o propósito, né, do ministério dele, não era o propósito dele ter vindo aqui.
Mas mesmo assim ele se preocupava com as pessoas e as curava, né? E essa é a questão, né? Mesmo não sendo a questão essencial, né, para a gente, mas talvez para aquela pessoa que foi curada, e aí tem a ver com o que o Fábio tinha comentado, né? Para aquele que tem fome, o essencial é o pão, né? E isso vai ser um início para uma possibilidade de qualquer coisa, né? Que seja um diálogo, de uma aproximação, né? Então, o que eu vejo na cura, nas curas que Jesus faz, antes de mais nada, é assim, de novo, uma preocupação além do que seria o essencial, né? Uhum. Para o ministério dele. Depois é interessante, em específico, o livro de Mateus, né? O livro de Mateus parece dialogar bastante com a história de Israel, né? Então, por exemplo, Israel vai lá e recebe as leis no monte, daí a gente tem aqui o monte onde Jesus apresenta o sermão do Monte das Oliveiras. Jesus desce do monte e é curioso um paralelo que tem que é bem interessante, né? Logo depois de Jesus desce do monte, ele faz 10 milagres. E quando a gente lê Números 14, quando Israel sai e começa a peregrinar no deserto, tem um momento lá em Números 14, se não me engano 14:22, que é dito que Israel se rebelou na peregrinação no deserto 10 vezes. Então a gente veria assim uma espécie de paralelo, né, entre esses dois, onde Jesus agora ele tenta assim reverter uma realidade de rebelião, obviamente não na sua plenitude, né, mas curando, fazendo bem para as pessoas e etc e tal. E eu sei que não é a história exatamente da quarta, né, mas só comentando um detalhezinho lá sobre o centurião, é, ele a história do centurião é fantástica porque ela acaba com qualquer sentimento, né, exclusivista da religião, né? Então, a gente fala isso hoje e para a gente hoje isso é forte, imagina só para Israel, né? Apesar da gente muitas vezes se considerar Israel, povo escolhido e etc e tal, né? Então, se assemelharia, mas ainda é diferente pela questão da descendência, etc. E agora tem um cara de fora, um que é gentil, o que é impuro, e ele tem a fé como nunca foi vista antes, né? Só que tem alguns detalhes ainda curiosos, né? Esse homem, ele se preocupa com o servo dele, né? E isso, de novo, é meio absurdo, né? Por quê? Ele é um centurião, ele é dos opressores, ele que é violento, ele que trata mal o povo escolhido. E esse se preocupa com o servo a ponto de ir até Jesus, né? E só um parênteses, né? Essa preocupação que o centurião tem com o servo é muito assim em diálogo, né? Ou de acordo totalmente com as leis que a gente vê lá no Pentateuco todo em relação ao servo, né? Então, o dono, né, entre aspas, tinha responsabilidade pelo servo, a ponto de chegar um momento, e isso eu gosto muito desse texto, Deuteronômio 15, né? Do servo virar e falar assim: olha, eu sei que depois de 6 anos a gente é liberto, mas eu quero trabalhar para sempre para você, porque eu amo você e sua família. O texto fala isso, amo, né? Então, assim, Uhum. fala de sentimento, né? Então, não é um servo qualquer. E aqui a gente vê na atitude do centurião exatamente esse mesmo padrão, né? De cuidado, de envolvimento e tal. Então, o que obviamente se assemelha ao padrão de ministração de Jesus, que é a temática da lição, que é o quê? De preocupação, não interessando quem é a pessoa. Ah, ele é gentil, ele é impuro, ele não é impuro, ele tem essa opção em relação à vida dele, ele tem essa outra. Não interessa. Não Ele é interessa. dessa religião ou daquela religião? Ou ele é, ultimamente, isso daí é um tema pouco, né, polêmico, né? Ah, ele é de tal posição política ou de tal outra. Não interessa. Não interessa, né? Todos, aos olhos de Jesus, são vistos como imagem e semelhança dele, né? Só que, assim, apesar disso, né, a gente tem que também perceber, né, que, assim, Jesus, ele, óbvio, dialoga com os fariseus, ele está preocupado com os fariseus, tudo, e também ele está preocupado com aqueles que são aqueles deixados de lado da sociedade, né? Então, ele vai na casa do pobre, da viúva, ele cuida, tem amigas, né? A amiga que é prostituta, então,
ele está envolvido em todo esse tipo de grupo, né? Tem uma história que eu gosto muito, que está nos Evangelhos, que é em Lucas 7, no fim do capítulo, que ela é fantástica, né? Que ele está na casa do fariseu, do Simão e tal, e vem uma mulher que ela tem uma índole já conhecida, ela já é conhecida ali, e ela começa a lavar os pés de Jesus. Não tem Oi? boa reputação. Ela não tem boa Exatamente. reputação. E conhecidamente, né? Uhum. Conhecidamente. Só que daí ela trata o Jesus, que tem o profetismo dele questionado pelo dono da casa, né? Melhor do que o dono da casa. Ela é mais hospitaleira do que o próprio dono da casa. E daí, no fim, a questão essencial da pergunta que Jesus faz é assim: quem que amou mais? Depois que ele conta uma história que dois homens deviam uma quantia lá, né? Quem que amou mais? O que devia muito e foi perdoado, ou o que devia pouco foi perdoado? O que devia muito, né? Então, às vezes a gente acha que o outro, né, não deve ser tratado desse jeito, ele não merece, né? E a gente faz o julgamento de quem merece mais a graça do que o outro, né? Não, esse merece mais. Porque daí você olha a pessoa na rua, né, no semáforo e fala assim: olha a idade desse rapaz. Ele podia estar trabalhando, mas está aí pedindo dinheiro. Como assim? E você faz um julgamento a partir de nada. Porque o que você tem de evidência, né, para saber se essa pessoa merece ou não? Então, você não sabe da vida dela, você não Sim, sabe da criação dela e pode etc, falar. né? Não, e você não sabe da criação dela, você não sabe o contexto de crescimento dela, como aquilo afetou a mentalidade, as escolhas dele, etc, né? Então não cabe a nós o julgamento, cabe a nós o cuidado, a misericórdia e a graça, e a preocupação com esse tipo de pessoa também, esse tipo de pessoa que não é bem visto no nosso meio, né? Agora, Olha, olha, a minha mente tá borbulhando. Desculpa, viu? A minha mente está borbulhando aqui, né? Porque Jesus falou que que nós somos o sal da terra, né? Que está lá na lição de domingo. A gente passou na lição aí, voamos por cima disso. A gente dá sabor ao mundo, a gente ilumina o mundo e tal, né? E aqui, ó, tem um comentário do Geazi, do pastor Geazi, que diz assim: o objetivo de Jesus era extrair o melhor das pessoas. Eu gostei desse comentário dele, né? O objetivo de Jesus é extrair o melhor das pessoas. E aí a gente é chamado para ser como Jesus. Tem até uma pergunta aqui que ficou lá para trás, onde a pessoa diz: mas se a gente não consegue chegar na estatura de Jesus, né? No nível de perfeição dele, então por que nós estamos perseguindo esse ideal, né? Mas Jesus nos chama para ser como ele. Depois vocês podem comentar sobre isso, né? E aí entra um negócio, aí Jesus chama a gente. Eu fui pastor de uma igreja, e aí depois eu queria que o Fábio falasse o que ele ia falar, né? Eu fui pastor de uma igreja onde os jovens um dia resolveram fazer uma missão dentro de uma boate, mas eles não falaram nada para mim, né? E eles foram, eu fiquei sabendo depois que vieram me contar. E eles foram, mas era uma boate assim muito, 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 é uma boate assim, o pessoal ali se droga muito, se bebe e tal, como muitos lugares, eles tiram a roupa e dançam lá no meio da coisa e tal, mas eles foram com muito boas intenções lá para fazer uma missão, né? Combinar de passar um tempo lá dentro e tentar influenciar pessoas. E ficaram lá uma meia hora e depois saíram, e depois de, sei lá, 1, 2 semanas, eles me contaram, né? Foi uma líder da igreja junto para acompanhar, para eles não irem sozinhos, né? E eles chegaram à conclusão de que a música era muito alta, as pessoas estavam bem inacessíveis, não dava para conversar, nem para influenciar, muitas em grupinhos, assim, não tinha ninguém sozinho, então era bem complicado acessar as pessoas. E eu queria jogar isso aqui, entendeu? Jesus ele tinha má reputação, tá, mas como é que a gente pode fazer um trabalho só com prostituta? Vai lá no prostíbulo? Como é que é? Como é que nós podemos fazer essa diferença com essas classes que muitas vezes são odiosas ou não têm o respeito, não têm boa reputação, né? É isso que a gente deve fazer, né? Fábio, fala o que você ia falar e depois vamos passar por aqui, aí nós vamos ter aí uns 10 minutos para terminar a lição, para ir para quinta-feira. perfeito. Enquanto o Lucas comentava ali esse comentário final até então, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo ano passado. Eu recebi um convite para sair daqui de Engenheiro Coelho e ir até São Paulo, até a PUC, no Perdizes, lá no bairro,
participar de uma banca de mestrado em teologia lá, ciência da religião. E aí recebi o texto, feliz da vida, e estou dirigindo já em São Paulo, e bem vestido, afinal de contas, com a camisa, calça, ouvindo música, ar-condicionado, e estava chovendo. E então, no semáforo, um rapazinho me olhou e me pediu alguma coisa, dinheiro, enfim, eu não tinha nada. Mas eu tinha um guarda-chuva. E eu estava pensando comigo se devia ou não devia abrir o vidro e entregar alguma coisa para o menino, porque, quem sabe, eu vou... Não era um menino, era um homem já. Será que eu vou sofrer alguma coisa? Vou ser assaltado? Não sei o quê. E, nesse segundo, um ônibus que estava estacionado ao meu lado, no semáforo, uma mulher desce do ônibus, muito simples vestida, abraça aquele homem, entrega um guarda-chuva para ele e volta para o ônibus. E eu pensei, cara, como eu sou pequeno, como eu sou idiota. E eu estava mais próximo daquele homem, eu tinha o guarda-chuva praticamente à mão, eu podia ter ajudado esse jovem, e eu fiquei pensando se devia, se não devia, enquanto alguém em situação muito mais difícil que a minha desce do ônibus e, sem ficar pensando muito, abraça e entrega um guarda-chuva para aquele. Eu fiquei quietinho, pensando na minha insignificância, até chegar onde eu tinha que chegar e fazer o que eu tinha que fazer, e voltei para o Engenheiro Coelho aquelas horas todas. Puxa, por que eu não ajudei aquele homem? Eu refleti demais. E, embora tenha sido triste aquele contexto de ter podido não ter ajudado, eu aprendi bastante com isso. Às vezes, julgar menos e amar mais. Primeiro você ajuda, depois você pergunta, né? Claro, existem muitos dos contextos, talvez não seja a melhor abordagem chegar num lugar como esse que o senhor acabou de exemplificar, assim, sem mais nem menos, com a música super alta, sem poder falar, mas a gente pode pensar, assim, em boas ações para ajudar a todas as pessoas que carecem de nossa ajuda, inclusive aqueles que estão na igreja, mas que estão, talvez, perdidos no contexto da igreja, por N motivos, né? Essa pergunta é bem provocativa, né? E eu acho que assim, e não é me esquivando, né? Mas eu acho que é bem complexa a resposta, né? É difícil a gente falar assim, esse é o modelo, né? Porque eu acho que é uma questão que envolve muitas nuances e situações diferentes, né? Não tem como um modelo específico, né? Mas assim, o que eu acho é que, assim, antes de mais nada, a essência é como a gente vê essas pessoas, né? Então, o que eu acho é que muitas vezes a gente, por exemplo, gasta um tempão, né, discutindo se é o certo, numa discussão assim entre amigos, né? Se era certo Jesus ir naquele lugar ou não. Só que a pessoa que a gente descobriu que está na nossa igreja frequentando há pouco tempo, que ela era uma prostituta, a partir do momento que se descobre e que isso fica conhecido, todos a tratam diferente e ela é vista com outros olhos, né? Então, eu acho que assim, a questão essencial tem a ver com como a gente vê o outro, né? Então, isso antes de mais nada. Agora, como especificamente, que tipo de projeto, etc., isso eu acho que é bem complexo e vai depender muito da situação, né? Agora, é óbvio, né, que nesse exemplo em específico, né, é um lugar que a gente sabe que é mais difícil, né, por causa da música e etc. e tal. Mas o que a gente vê é que Jesus estava envolvido, né? Então, vamos supor, né? Se Jesus estivesse envolvido com Maria Madalena e um dia ela dissesse, vamos lá comigo que eu quero que você faça um culto para elas lá dentro, antes de começar os trabalhos. E aí? Uhum. Será que ele não iria ou será que ele iria? Né? Eu estou inventando uma hipótese totalmente maluca, né? Sim, sim. Mas é um contraponto Eu absurdo também, né? Para a gente, era, talvez não para ele. sim, Lucas, é um absurdo. Tem um amigo meu do Sul que é comportor assim, de muitos anos, em tempo integral, e ele uma vez percebeu que no lugar onde ele estava ofertando tinha ali uma casa dessa aí, desses serviços, né?
E ele entrou na casa, chamou a dona da casa e pediu para falar com todas as meninas. E ele conta isso, ele sentado numa cadeira e as meninas, algumas sentadas na cama, outras no chão, e ele entregou um livrinho para cada uma, evangelístico, e algumas dessas meninas estavam chorando, depois foram conversar com ele. Ele comentou, olha, não sei se devia ter entrado ou não sei se pega bem alguém me ver entrando num lugar desse, mas o fato é que eu fui, fiz uma oração, falei com elas, saí, e eu toquei no coração dessas pessoas mediante o Espírito. Ô, Porque ele se Fábio, sentiu tocado. E eu pensei, puxa, que coragem é dele, que impetuosidade, né? Mas, e a claro, questão... nem sempre esse método é o melhor, dependendo da situação. É muito complexo. Você não se esquivou da resposta, eu acho. Você simplesmente foi sábio a não dar uma resposta padrão que não vai resolver o problema, né? eu acho que a questão, né? Eu acho que a questão é que normalmente a gente acha que é melhor do que essas pessoas, né? Uhum. E essa é a questão, né? Nessa história de Lucas 7, fica claro assim que o dono da casa, Simão, apesar dos pecados dele não serem vistos pelos outros, parece que ele precisava do perdão da mesma forma. Ambos os que devem não têm como pagar a dívida, né? Uhum. É essa a questão. E isso nos torna iguais, né? Então, eu digo por mim, eu não sou melhor do que esse tipo de pessoa, né? Eu sou tão ruim quanto. Talvez os outros não vejam, talvez seja mais camuflado, talvez etc. Inúmeras possibilidades. Só que quando eu me vejo como necessitando completamente da mesma graça, do perdão, aí eu acho que talvez seja o ponto de partida, né? Quando eu vejo essa pessoa como inferior, aí a coisa complica. Uhum. Legal, nós estamos aqui partindo, faltam 4 minutos para terminar. Eu coloquei essa pergunta porque eu vi aqui o Paulo Gonçalves, ele escreveu assim: pastores, poderiam, por gentileza, fazer um comentário sobre o que está escrito no rodapé da segunda? Nos deparamos com muitos cristãos que acham que é necessário apenas falar a verdade, pregar o evangelho, mas esquecem do como. E o como é tão importante quanto o fazer, né? Quando não nos preocupamos em como fazer, acabamos machucando, ofendendo e até fechando os corações para o evangelho. Lógico, ele está se referindo assim, eu preciso pensar quando eu vou abordar uma pessoa, ou quando eu vou falar com a pessoa, ou quando eu vou corrigir uma pessoa, né? E eu vou dizer assim, da minha parte como pastor, né? Como é que eu poderia dizer para os jovens que foram com aquela líder, dizer assim, vocês foram errados? Eles foram, experimentaram, realmente eu não tem ninguém melhor que ninguém, todos somos iguais diante de Deus, os nossos atos são iguais, né? E aqueles jovens da igreja, eles foram motivados porque a igreja estava muito envolvida em missão. E eles tinham um desejo, uma ânsia de alcançar todas as pessoas. Então, eles tiveram o desejo e foram, experimentaram, viram o que tinha lá. E eles estavam ali num grupo como uma missão. Quer dizer, se o jovem for, eu vou lá, estou indo lá porque eu quero... E toda noite ele começa aí, ele pode estar envolvido, mas ali não. Eles tinham um grupo de jovens, eles pensaram no como fazer, né? Mas eu queria colocar um negócio, porque aqui na última parte, né, o que importa para Jesus, eu queria colocar um negócio assim na nossa parte da prática pessoal, sabe? Porque essa coisa de colocar o outro em primeiro lugar, não para mim ele é muito forte e ele fica na minha cabeça como um alvo. Eu conheço algumas poucas pessoas assim. E eu tenho muita admiração por elas. Pessoas que, quando você conversa com elas, você percebe em segundos que ela te coloca em primeiro lugar na conversa. Ela manifesta o interesse por você, ela pergunta de você, ela faz você se sentir importante, né? Isso é um alvo na minha vida, porque não é da minha natureza, e eu oro muito para Deus para conseguir fazer isso. E não é fácil, né? Embora eu peço o Espírito Santo todo dia, né? Eu digo, Senhor, às vezes brigo com Deus, Senhor, poxa, mas eu peço o Espírito Santo todo dia e muitas vezes eu esqueço de colocar o outro em primeiro lugar, né? Então, quando a gente consegue
através do Espírito, colocar o outro em primeiro lugar, ele vai se sentir valorizado. E esse é um alvo pessoal nosso. Isso sai do âmbito da teoria, do que nós estamos discutindo, o que é certo, o que é errado, o como e tal, e vem para a prática. É Deus me transformando e me deixando me interessar pela pessoa, né? Pelas pessoas, não só por pregar, mas também pelas necessidades. Não somente pelas necessidades, mas também por pregar, né? E aí, vamos terminar a nossa lição? Tem aí 2 minutos, 3 para a gente terminar. E temos a quinta-feira. Comentamos muitas coisas já sobre isso aqui, né? O que vocês diriam aqui para encerrar com a quinta-feira? O que vocês pontuaram? Olha, na minha percepção, assim, eu acho que de tudo, assim, em relação a como Jesus ministrava, eu acho que uma coisa essencial, né, e que muitas vezes não é a nossa realidade, é entender que ele era guiado pelo Espírito, né? E a dinâmica dessa obra, dessa ministração, a gente tem a resposta lá no encontro de Jesus com Nicodemos, que é o quê? O vento sopra onde quer, como quer, eu estou parafraseando, né? Mas assim, óbvio que nós temos que ter planos, modelos e tal, é importante, né? Mas assim, quando isso vira a essência e o espírito não é quem guia e não é quem dita as regras de como vai funcionar esse contato, essa aproximação, aí a coisa começa a desandar, né? Eu acho que a essência do ministério de Jesus é se deixar ser guiado por esse vento, né? Eu acho que essa é a essência. E quando a gente coloca um motor, né, que seja o barco, a metáfora, né, e a gente determina precisamente para onde ele vai e não deixa com que o vento, de certo modo, né, direcione, a gente está engessando o que é a essência do ministério de Jesus, que é a pessoalidade e, por ser pessoal, tem um componente que é a imprevisibilidade, né? Nenhum ser humano é previsível. E eu acho que se a gente vai falar com seres humanos, a gente tem que estar aberto ao imprevisto, ao diferente, ao inesperado. Fábio? Creio que é precisamente isso, inclusive é o que a lição fala, uma vida repleta do Espírito. Agora, aquilo que já foi falado, Cristo passava as madrugadas em oração, Cristo buscava a Deus o tempo inteiro. E a gente pode basicamente dar o que a gente tem. Isso, inclusive, Ellen White também escreveu mais de uma vez. Então, quando nós buscamos essa fonte, então nós temos subsídio para depois viver e entregar. E uma vez eu estava lendo sobre isso. Puxa, todos somos pecadores, todos devem ser ajudados. Quem eu devo ajudar? E como eu devo ajudar aquele que devo ajudar? E a resposta é muito simples: não sei, mas peça o direcionamento de Deus e ele vai dizer quem ajudar e como ajudar. Simplesmente dessa forma. E aí você vai saber. E justamente essa imprevisibilidade do ser humano faz com que cada abordagem seja distinta. Cada palavra, às vezes, cada contato se dê de forma diferente. Agora, o que importa para Jesus, fechando a resposta e a minha fala, né, é uma vida autêntica e genuína, e repleta desse espírito, que é justamente o que diz a lição. Aí eu fico pensando, Jesus basicamente elogiou o centurião, elogiou a mulher samaritana. Nenhum deles era judeu, mas eles tinham uma vida muito certamente genuína e autêntica, e em busca da verdade. E então a verdade, com V maiúscula, a própria pessoa que transcende conceitos em relação à verdade, estava diante deles, e eles então acabaram percebendo que estavam diante. Quando o próprio Cristo, né, diz as palavras, eles aceitam as palavras. E assim se dá com o próprio texto de Mateus 24, depois Mateus 25, né, no contexto ali do
do discurso profético, né? A parábola dos 10 talentos, né? Então, o que importa para Jesus é isso, essa busca sincera, autêntica, genuína e, obviamente, norteada pelo Espírito. E isso é o que distingue, é o que divide os doutores da lei que não têm esse espírito e as pessoas humildes que clamavam e que tinham tamanha fé que queriam tocar a orla da veste de Jesus para serem curadas, de uma simplicidade, de uma fé não perceptível pelos doutores, não? Na maioria deles. A verdade é que a gente descobre que nós temos que estar abertos para aprender todos os dias, né? E com todas as pessoas, seja com a criança, com a pessoa iletrada, seja com alguém que estudou muito, de todos os lados a gente tem que aprender muito, né? Olha, muito obrigado pela participação de vocês, Fábio, Lucas, obrigado mesmo. Muitas manifestações aqui, perguntas e muitos recados, muita gente participando. A gente fica muito feliz. Eu quero, antes da gente fazer a oração final, eu quero dizer que na semana que vem nós vamos ter uma lição diferente aqui. Ela vai durar 1h30 e nós vamos ter os Arautos do Rei versão jurássica, que é a turma de 95, que são os que cantaram comigo, né? E vai estar os 4, né? O Demival, o Josué, o Erlo e eu, e mais o orador da época, que era o Hélio Carnassali, que está na divisão hoje, e o Williams Costa Júnior também. Então, vamos fazer uma lição em 6. Você imagina como é que vai ser a coisa aqui. 1h30, né? só? Vai faltar tempo. 1h30 só para vocês irem. Vai ser um encontro aqui. E não vai ter música, porque não tem como cantar pela internet. Cada um vai cantar numa hora, não tem jeito, né? Mas vai ter a lição. Nós vamos fazer esse encontro e eu quero chamar você para chamar os seus amigos. Bom, nós aqui já passamos 6 minutos e eu quero pedir, então, acho que quem orou para nós no começo foi o Fábio, vou pedir para o Lucas terminar com uma oração para nós. Deus abençoe você, um feliz sábado e que Deus nos abençoe a nós também. Amém. Senhor, eterno Deus, muito obrigado por esse sábado que se inicia e, acima de tudo, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Senhor, que possamos, através das histórias, do contato de Jesus com as pessoas, sermos inspirados a, como Ele, nos envolver, cuidar do nosso querido, cuidar do outro e colocarmos em primeiro lugar a nossa vida. Amém. Que o Senhor esteja conosco, guardando os nossos queridos e nos dando força para que nossa vida seja guiada pelo Espírito e pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Querem dar uma boa noite de vocês aí? Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu, boa noite. Muito obrigado, você também. Deus abençoe até a semana que vem, às 20 horas. Valeu. Valeu, obrigado, viu?